Bem, que dizer a vocês, quanta emoção aqui, e ainda por cima com esse fado que abriu o nosso acto. E sempre eu disse para os companheiros que estão juntos para festejarmos o 25 de Abril, os 50 anos do 25 de Abril, que fizéssemos do nosso acto um acto diferente, um acto festivo, um acto com música, um acto com fala, mas um acto que também que faça vibrar a nossa alma. Porque, de facto, há 50 anos no meu país, nossa alma estava muito triste, nosso povo estava muito triste. Éramos um país sombrio, éramos um país onde todos tínhamos medo, onde o medo a cada esquina nos esperava, onde não podíamos ter amigos, porque o amigo ao lado, o vizinho, podia ser aquele que nos denunciasse. Então era um ambiente muito difícil, porque nossa juventude, nossos amigos homens, se exilavam fora do seu país, fugiam à tropa, e os que não fugiam à tropa iam para a guerra colonial, muitos dos quais não voltaram. Cerca de 10 mil homens não voltaram da guerra colonial. E quantos milhares morreram do lado de lá dos nossos irmãos africanos? Foram muitos, foram sem conta, esses nem sequer foram contabilizados. Então era de facto um país ensobrado e assombrado, onde as mulheres do meu país praticamente andavam todas de preto, de luto, não tinham direito à cor, porque quando os homens partiam para ir trabalhar para a França ou para a Alemanha, porque não havia mercado de trabalho para aqueles homens, elas se vestiam todas de preto, porque elas tinham em mente nas aldeias que elas não sabiam que lá longe, se aquele homem que elas amavam estava vivo. Então, na hora em que aqueles homens partiam das aldeias, e as aldeias eram todas vestidas de preto, elas se vestiam de preto. Não tinham direito a protagonismo, não tinham direito a qualquer direito, a qualquer estatuto jurídico. Todos os actos das mulheres no meu país, antes do 25 de Abril, eram subordinados ao homem. Não havia direito algum de liberdade, de sair do país sem autorização do homem, de assumir um cargo público sem autorização do homem. Era, de facto, a mulher era extraordinariamente secundarizada. Ela chega ao 25 de Abril completamente despossuída de direitos. E era uma sociedade também onde não havia trabalho, e por não haver trabalho, os homens imigravam. E portanto, os que ficavam e não imigravam, iam, como vos disse, para a guerra. Uma guerra que eles não tinham o mínimo de identidade. Quando em 1961 rebentou a rebelião em Angola, na sequência já do movimento de independência do Congo, Angola é o primeiro país que começa o seu movimento de libertação. Não hesitou Salazar de mandar 2.100 homens, quase todos analfabetos, porque nós chegamos ao 25 de Abril com 37% de analfabetismo. Desses 37% de analfabetos, 2 milhões eram mulheres. Então, era de facto uma coisa absurda. Mas quando rebenta essa guerra, esses homens são colocados num barco que ele requisita à Marinha Mercante e são enviados acto contínuo para Angola. Vão lutar por uma luta que eles não têm identidade, não sabem sequer porque é que estão lutando. Não havia identidade do povo com aquele império que a burguesia, que a elite sustentava, e que ainda hoje alguns têm saudade do tal império. E iam para lá, como tinham uma escolaridade muito, muito reduzida, nem sabiam manejar convenientemente as armas. Como se diz, verdadeiramente carne para canhão. E isso foi-se acentuando muito ao longo da década, de 61 até 74. Havia muito descontentamento, sobretudo nas Forças Armadas. Porquê? Porque como não tínhamos militares mais de carreira para levar a cabo a guerra, tinha que se promover os oficiais milicianos, que eram rapazes como vocês que estão aqui, da vossa idade, alguns, que estavam na universidade, faziam parte do movimento estudantil e se eram lideranças, eram punidos e enviados como castigo para a guerra, para o fronte de guerra. E é a partir desse embrião, primeiro movimento que vai desembocar na Revolução dos Capitães, é uma revolução, primeiramente, uma revolução de classe. Se sentia uma certa insurgência com os salários que existiam. O primeiro motivo que leva não é aquele motivo assim que a gente pode pensar, foi um motivo já da Revolução. Não, foi um motivo de base dessa disparidade entre uma oficialidade miliciana e uma oficialidade de carreira.
e que faz com que eles comecem, esses capitães, a se articular lá longe, na África, nas colónias como a Guiné-Bissau, como Moçambique e Angola e Cabo Verde, a manifestar seu descontentamento e a se organizarem no sentido, temos que dar um basta a isto, esta guerra não tem mais sentido. Além de tudo mais, a Guiné-Bissau era muito parecido com o Vietnã, morria-se muito. Eles eram muito treinados, quem os treinava para a guerra eram essencialmente os ex-combatentes do Vietnã. Tinham uma grande influência o Vietnã, influenciava muito. Os chineses também preparavam muito os exércitos que combatiam o colonialismo nos seus países. E, portanto, começou-se a diagnosticar, e sobretudo através de uma figura que vem aqui a morrer no Brasil, o general Spínola, que é um homem que, vendo o que estava acontecendo na Guiné-Bissau, aquela guerra que só morriam homens na Guiné-Bissau, ele disse, bem, mas isto é o nosso Vietnã, nós temos que parar, temos que arrumar uma solução para isto. Na verdade, na cabeça do Spínola, que não tinha nada de revolucionário, ele pensava assim, uma Commonwealth, vamos começar a negociar com essa gente e vamos manter a influência de Portugal sobre as ex-colónias, mas já era muito tarde, porque os movimentos de independência já estavam bastante fortes. Esse homem, esse Spínola, escreve um livro um pouco antes do 25 de Abril, chamado Portugal e o Futuro, onde ele diagnostica que nós não vamos ter possibilidade de vencer aquela guerra, o que deixou Marcelo Caetano absolutamente insano. Marcelo Caetano é o primeiro-ministro que sucede ao Salazar em 66, quando o Salazar cai da cadeira. Pois não podia ter tido uma morte mais inglória, o pobre infeliz. Estava ele bem sentado, caiu da cadeira e aí perdeu o cargo de primeiro-ministro. Foi substituído por Marcelo Caetano. Mas conta a história que esse homem, inconformado, não podiam dizer para o Salazar que ao cabo de 40 anos ele não era mais primeiro-ministro. Então, muito engraçado que de 66 a 68 fizeram como o Adeus Lenin, o fio do Adeus Lenin. Faziam alterações nos jornais, diziam, olha Salazar, tu primeiro-ministro, fizeste isto e aquilo e aquilo outro, olha isto. Ele morreu imaginando-se primeiro-ministro até à morte, porque tiravam tudo que pudesse demonstrar para ele que ele não era mais primeiro-ministro. Então vejam bem a caricatura da nossa ditadura, era bem caricata, Portugal era muito atrasado, se prestou até esta farsa. Então Marcelo Caetano, que sucedeu ao Salazar, quando o Spínola diz que não tem mais possibilidade de se ganhar a guerra, claro, mandou o general se ficar aqui atiparado e um pouquinho sem funções, não se conformou. Mas a partir dali, a insurgência já estava, o germe da insurgência nas Forças Armadas já estava disseminado. Vocês me dirão assim, mas e os capitães estavam sozinhos? Eles articularam esse movimento, essa revolução sozinha? Praticamente. Por quê? As nossas lideranças estavam fora do país. Nossas lideranças estavam em Paris, o Álvaro Cunhal estava em Moscovo. Nós não tínhamos lideranças civis no país. As lideranças estudantis, nós éramos incipientes, havia muita repressão em cima de nós e éramos permanentemente sangrados com a ida dos nossos camaradas homens para a guerra. Então, também não havia um movimento assim organizado. De forma que a sociedade civil vai ser surpreendida nessa noite do 25 de Abril por esse movimento dos capitães. Os capitães surpreenderam a todo mundo, nós estávamos surpresos, tanto mais há bocado me perguntavam, e como foi a noite? Olha, a noite foi longa, gente, porque a gente começou a escutar a rádio do Clube Português, que era uma rádio que ficou ao lado dos capitães, e tinham aqueles cânticos marciais, aquelas músicas marciais de noite, e diziam, fiquem em casa, a gente ficou assim, isto pode dar para o torto, pode ficar pior a situação, ou pode ser algo diferente, mas nós não fazíamos ideia o que é que era, não tínhamos ideia nenhuma, a sociedade civil não tinha ideia o que é que era aquilo. Então, um movimento inicial é um movimento de insurgência reivindicativo de categoria dos capitães. E é quando eles avançam nessa noite de 24 a 25 de Abril sobre Lisboa, com aquela que a Maria Medeiros, nos Capitães de Abril, tão bem expressa, quando Salgueiro Maia vem e avança sobre Lisboa e convocou os seus soldados para o seguirem. Os soldados nem sabiam o que iam fazer, não tinham nenhuma ideia. Está até aquela cena que dizem que é anedota, mas não é anedota, é real,
que o chofer do Salgueiro Maia chegou na Avenida da Liberdade, vendo o semáforo vermelho, o autocarro da Carris parado, ele parou. Porque como é que ele não ia parar no sinal vermelho? Aí o Salgueiro Maia, que vinha entretido com as comunicações com o Hotel Saraiva, ficou surpreso. Mas o comboio de tanques não avança. Por quê, homem? Olha, meu capitão, porque o sinal vermelho está vermelho, meu capitão. Como eu vou passar o sinal vermelho? E aí o Salgueiro Maia ficou insano, como, homem, avance pelo Terreiro de Paço, que estamos a caminho de uma revolução. O rapaz, e deu agora a entrevista, dizia, eu não fazia ideia nenhuma. Eu nem fazia ideia onde é que era Lisboa. Quer dizer, às vezes falo do meu povo assim com uma certa ironia, que nós somos meio anedóticos. Não, a gente tem uma forma assim meio particular de ser, mas não deixa de ser poética, não é? Mas aí mesmo assim não atrasou a revolução. O Salgueiro Maia avançou sobre o Terreiro de Paço, e lá ele fez todo aquele movimento de rendição de alguns ministros que estavam lá já nos ministérios, na Praça dos Ministérios. Tomado o Terreiro de Paço, ele sobe para o Carmo, onde está escondido o Marcelo Caetano. E aí, vejam bem a surpresa, quando chega lá o Marcelo Caetano, que era um meio aristocrata, um constitucionalista, com todo o respeito aos constitucionalistas presentes, ele disse, bem, mas eu, tudo bem, mas eu para um capitão é que não me rendo, porque isso aí é um vexame para mim, maior ainda. Aí os rapazes ficaram muito aflitos, os capitães, porque não tinham generais com eles, não tinham outra oficialidade de patente superior, e se lembraram, bem, quem sabe, vamos lá desencadear o Spínola. O Spínola, que era um esnobe, usava monóculo, porque ele fez academia com os alemães, e ficou fazendo-se difícil. Mas eles lá negociaram, não, olha, você vai lá negociar a rendição desse homem, que a gente depois se vira, você, quem sabe, você fica até o presidente do nosso movimento, isso até é capaz de ser bom. Ele lá foi, e o Marcelo Caetano lá se entregou então para o Spínola, e depois ele foi até os Açores, e depois vocês os vossos generais daquela época, o receberam com pompa e circunstância. Assim como o Spínola, receberam eles com muita pompa, acabaram por morrer aqui, não quiseram que os seus restos mortais voltassem para Portugal, e o Spínola tampouco quis ser enterrado com a farda de militar, mesmo sendo marechal, porque foi promovido a marechal depois, mas mesmo assim não quis. Então, depois que se houve essa rendição, e que era toda aquela euforia, você não pode imaginar o que era Lisboa, o que era Coimbra, eu estava em Coimbra, a gente foi para a rua, apesar dos militares dizerem, fica em casa, ninguém ficava mais em casa. E tudo o que a gente queria fazer naquele dia, naquele 25 de Abril, era ir para a porta dos quartéis, entre aspas, quartéis, das células da PIDE, que era a Polícia Política. Tudo o que a gente fez foi se concentrar naquelas células e ficar exigindo que eles se rendessem. Então foi assim um momento muito tenso, e as únicas mortes que tivemos em Lisboa foram eles que dispararam o tiro, a PIDE, quando se ia entregar. Mas foi assim um momento difícil e tenso da Revolução. Houve tensão, não foi só aquela coisa bonita, da gente se deslocar, não foi só isso. Teve momentos de tensão no Carmo, na rendição do Marcelo Caetano, e momentos de tensão da rendição dos agentes da PIDE. Foi algo difícil. Mas o movimento estava tão avassalador, mas tão avassalador, gente, que os capitães ficaram atordoados com aquele movimento e que os capitães começaram a ver que aquilo ali era um movimento que transcendeu a carta inicial deles. E a população, e por isso é uma revolução, ela toma um protagonismo e ela toma a direção do movimento. E isso faz com que as pautas iniciais dos capitães de Abril, que eram pautas dos 3Ds, como muito bem aqui colocaram, dos 3Ds, que era já uma boa pauta, né? Descolonizar, desenvolver e democracia. É uma trilogia completa. Eles não precisavam também de mais nada. O resto, o conteúdo, a essência foi o povo que deu, foi o movimento que deu. E devo dizer que depois dessa tomada e desse acto do 25 de Abril, que nos deixou uma profunda alegria, a primeira coisa e acto contínuo foi começar a negociar com as lideranças dos movimentos de independência na África. Portanto, já é um primeiro momento, já logo se começa a entabular a negociação e já a guerra dá um stop. Já há um armistício entre as partes e já, pelo menos, essa pauta é encaminhada. Depois as pautas se sucederam aquelas pautas que eram necessárias. Nós éramos um país onde existia muita fome. Então, uma das pautas que logo também se impôs, no 25 de Abril, foi a pauta da reforma agrária.
Nós tínhamos aqueles latifúndios do Alentejo, improdutivos, com uma população camponesa passando fome, mal paga e sendo assim cidadãos praticamente de segunda, os trabalhadores do Alentejo. Então a pauta da reforma agrária ganha um protagonismo muito grande. Tudo muito rápido, porque vejam bem, nós temos a Revolução dos Cravos a 25 de abril de 1974 e em 25 de novembro de 1975 nós tivemos a Contra-Revolução, o Contra-Golpe. Então, gente, foi muito pouco tempo que nós conseguimos fazer muita coisa. Isto é, essa questão da reforma agrária, essa questão da descolonização, essa questão dos nossos exilados políticos voltarem para o país, foi uma enorme festa. O 1º de maio de 1974 em Portugal foi das coisas mais belas que eu vivi na minha vida. Foi fantástico, porque chegavam os exilados, o Álvaro Cunhal, o Mário Soares e todos os outros que estavam fora, chegavam em Santa Apolónia, no comboio, e todo mundo ia recebê-los, e foi uma enorme alegria. Foi um momento muito bonito, e eles logo se incorporaram às Forças Armadas, e o movimento das Forças Armadas logo os incorporou, e o poder e a liderança do país passou a ser também feita em cogestão entre as Forças Armadas e o poder civil. Isso é importantíssimo também. E logo se chama também uma Constituinte, que trouxe para nós uma bela Constituição, que temos até hoje. Muitos remendos já sofreu, mas a essência dos princípios da igualdade, dos princípios da reforma agrária, dos princípios da democracia, estão na nossa Carta. E isso é muito importante. A igualdade da mulher, isso é muito importante. Isso foi uma enorme herança para todos nós. E eu não quero ser muito longa, mas quero ressaltar que, apesar dessa contra-revolução em 25 de novembro, nesse período de 25 de abril de 1974 a 25 de novembro de 1975, foi maravilhoso o exercício do poder popular, a autogestão operária, foi uma coisa fantástica. São coisas que não se apagam mais da memória, a minha memória, para mim ficou para sempre. Então vocês terem proporcionado e ter dado esta casa para nós fazer este acto, para comemorar 50 anos de democracia, gente, eu não tenho como agradecer e não tenho como expressar a felicidade imensa que é de estar convosco, onde aqui a grande parte das pessoas que estão aqui me têm acompanhado nestes 40 anos de lutas e eu tenho, de certa forma, como uma internacionalista, caminhado com vocês a par e passo. Porque não é possível que haja uma revolução e democracia num país e no outro não haja. Então, a nossa Revolução de 1974, ela foi muito importante para a vossa expurgo da ditadura. Foi muito importante. Nós demos ânimo para vocês. E isso foi fundamental também, e isso nos alegrou na medida em que nós reforçamos o caminho da democracia para vocês. Isso nos unifica. Apesar de nós sermos dois povos, de um ter colonizado o outro, e essa relação do ex-colonizador com o ex-colonizado, infelizmente, num dia como este, eu quero que actos como este fortaleçam essa nossa relação, porque é uma relação complicada até hoje, uma relação que não é fraterna como devia ser, e que não é cúmplice como devia ser. Porque o ex-colonizador até hoje chora não ter o Império, chora não ter o Brasil. Ai, que pena não temos o Brasil. Hoje, inclusive, há uma nostalgia do Império. Mas imagina o Império, perdemos o Império, como se o Império tivesse servido de alguma coisa para os portugueses quando existia o Império, porque a fome graçava, era a elite que expoliava e explorava os países colonizados. Uma elite que expoliou até mais não poder este país, sangrou este país até mais não poder. Não ficou em Portugal. Nós, coitados, éramos alongamanos dos ingleses, que fazíamos a parte suja e ficávamos alavancando o capitalismo hoje da Inglaterra com as toneladas e toneladas de ouro que ficava extraindo de Minas Gerais e não só. Essa é a relação triste dos nossos povos. Mas hoje a gente reforça aqui, convosco, e em Portugal, na Avenida da Liberdade, na Avenida dos Aliados, o que nós hoje festejamos e reforçamos é a democracia, é a liberdade e é o grito da igualdade e da justiça social. E isso ninguém nos tira. Tem havido alguns cânticos de alguns nostálgicos que começaram a sair do armário ao cabo de 50 anos, dizendo que era bom, era naquele tempo, era grande Portugal.
e não trazem a realidade dos factos, como eu estava dizendo para vocês e como Antero de Quental muito bem expressou. Nós éramos um país dominado por uma igreja atrasada que pariu a Inquisição, um país que a educação estava de rastros, um país que tinha uma guerra colonial, um país que não tinha democracia, um país que vivia fechado sobre si próprio. E 25 de Abril trouxe isso. Tentam glamourizar o fascismo, dando-lhe uma roupagem que ela não tem. E aí, como infelizmente, isso é uma constatação nossa e vossa, os manuais escolares não têm trabalhado devidamente essa questão do passado e da memória. A educação está falha. E é esse papel nosso, dos que estamos aqui, dos militantes, dos amantes da democracia, é trazer essa memória. É dizer não, não era bonito, não era bom, e só servia a meia dúzia, a uma elite. Mas não havia assistência social, não havia previdência, não havia saneamento básico, não havia eletricidade, nada disso havia. Esta é a pura realidade. As crianças da minha aldeia andavam descalças, iam para a escola que ficava a 6 quilómetros. E a maioria desistia porque não tinha estímulo para ir à escola. Essa era a realidade. E essa é a realidade que nós temos que trazer em dias como este, aqui e lá, para a sociedade e para os tempos de hoje, que não há glamour possível nas ditaduras, não há glamour possível no autoritarismo. Nós temos que rechaçar, porque só somos felizes na igualdade, no exercício da democracia e no exercício pleno da liberdade. Muito obrigado.